Olá, gente amiga, bom dia! Voltamos para o nosso debate. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. Graças a Deus estamos de volta. Obrigado ao nosso Deus pela vida, pela paz, pela nossa tão grande salvação, né? E um bom dia a você aí que está no trabalho, em casa, ouvindo a Melodia. Deus abençoe sua vida, seu trabalho, sua família, enfim, que o Senhor te abençoe por inteiro, tá bom? Na manhã desta quinta-feira estou recebendo o pastor Orlando Filho. Bom dia, pastor Orlando. Bom dia, pastor Gilaelson, pastor Ventura, pastor Cavalcante. Satisfação estar aqui nessa quinta-feira mais uma vez. Conosco também o pastor Manuel Cavalcante, Igreja Batista Boa Vista. Bom dia, pastor Gilaelson, pastor Orlando, pastor Ventura. Uma alegria também estar aqui com vocês para mais esse debate. E o pastor Alberto Ventura, Comunidade Batista Belém. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gila, pastor Orlando, pastor Manuel. Bom dia a você, ouvinte. E bom dia a toda a comunidade Batista Belém que está nos ouvindo nessa manhã. Vamos iniciar o nosso debate orando. Hoje eu vou pedir ao pastor Manuel que apresente este momento ao Senhor. Pai eterno, te louvamos, com os nossos corações agradecidos por mais este dia, pelas tuas misericórdias que se renovaram no nosso viver. Louvamos pela tua graça, louvamos, Senhor, pelo teu sustento. E nesse instante queremos colocar nas tuas mãos este debate, colocar as nossas vidas, Senhor, diante de ti, pedindo e rogando que tu nos dês sabedoria para falarmos, para debatermos o assunto que aqui será tratado, visando tão somente a edificação daquelas pessoas que nos acompanham. Pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos então iniciar o nosso debate de hoje, que quer saber como viver na fé em um mundo natural. Vamos discutir agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Acho que quem criou esse bordão foi o Silvio Santos. Ele falava, eu só acredito vendo, né? É. E parece que é muito... Tomei. É muito, assim, faz parte acho que da nossa natureza, procurar ver para crer primeiro, pastor Orlando. Mas assim, nós somos desafiados todos os dias a crer, né? A crer no que de fato não estamos vendo, não estamos percebendo, né, na nossa naturalidade. Como é que se consegue viver nessa proposta bíblica, pastor Orlando? Verdade, pastor Gilaelson. Entendendo, né, primeiramente, que a fé ela é um ato de confiança, né, de crença, de acreditar. E a fé nos desafia diuturnamente com diversas ações da nossa vida, não somente na questão religiosa, espiritual, como com as pessoas, com um futuro, com uma estabilidade de vida. Tudo a gente precisa colocar uma crença, uma confiança, né? Quando você estabelece uma relação de amizade, você acredita naquela pessoa, né? Uma relação emocional, sentimental, você exerce uma fé também de acreditar no que aquela pessoa diz. Engraçado que ontem o professor do curso que a gente está aí participando falou assim, eu tenho 3 pessoas que eu confio na minha vida. Essas 3 pessoas eu coloco a mão no fogo e eu sei que o que ela disser, ela estará falando a verdade. Outras eu não sei, mas essas 3 eu sei. E por que eu estou colocando essa base de início desse questionamento, desse debate nosso de hoje, sobre a etimologia da fé, né? O princípio, o conceito realmente de fé? Porque a fé, no mundo natural que a gente vive, ela só poderá ter um exercício, uma eficácia, se nós estabelecermos um relacionamento. A fé vem por relacionar. A gente começa a acreditar a partir do momento que a gente se relaciona. Ninguém começa a acreditar em uma pessoa
em um primeiro encontro, digamos assim, seja ele um funcionário de alguma empresa, seja um colaborador, uma pessoa que venha visitar a sua casa, a partir do tempo que a gente começa a se relacionar, você vai tendo mais fé, mais confiança, mais crença nos atos e nas atitudes daquela pessoa. Assim também é com a palavra de Deus. Não tem como nós termos uma fé sólida em um mundo natural, uma fé que acredite no sobrenatural, se não tivermos um relacionamento com Deus. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, né? E esse ouvir não é no sentido simplesmente de somente ler a palavra, mas é de estabelecer uma relação. Você ouve pessoas que você relaciona. Então é você congregar, é você orar, é você participar de momentos de comunhão, é você ler de uma forma rotineira a palavra do Senhor. E aí, através dessa relação, a gente começa a estabelecer essa fé que é importante, pastor Ventura, para o nosso mundo natural. Quantas pessoas não morrem por falta de fé, né? Perdem a sua vida, tiram a sua vida. Agora, pouco antes de chegar aqui, estava vendo uma notícia aqui de um amigo do ex-jogador Robinho, que estava envolvido naquele caso lá dele na Itália, né? E que não foi denunciado pela a justiça italiana, porque ele saiu antes da denúncia ser feita, que tirou a sua vida lá em Santos. Um amigo do Robinho, né? Vai saber o que passava pela mente desse jovem. Se não era algum sentimento de culpa, né? Uma falta de fé, uma falta de encontro com Deus, né? Ele tirou a sua vida. E assim a gente vê pessoas se perdendo no mundo natural porque não alcançaram o sobrenatural em detrimento de um não relacionamento com Deus. A gente só vai amadurecer e fazer com que a nossa fé venha a ser desenvolvida se a gente desenvolver de uma forma mesmo, como rotina, um relacionamento com Deus, com a sua palavra, com o seu querer para a nossa vida. A fé está intimamente ligada com o propósito de Deus na nossa vida. Ele quer que nós tenhamos fé. Naquilo que nós não estamos vendo, como diz o escritor aos Hebreus, né? Aquilo que nós temos certeza, porque nós acreditamos em Deus. A fé tem uma coligação aí com a pessoa do próprio Deus, né? Ele coloca isso como um requisito de todo cristão que queira desenvolver a vida cristã. É preciso ter fé para sermos cristãos, para acreditarmos na palavra, para acreditarmos no escrito que a gente não viveu, que a gente não conviveu, de pessoas que estão registradas em uma palavra que a gente sabe que é a verdade, mas que a gente não conviveu com aquelas pessoas. Então a vida cristã está intimamente ligada com o exercício da fé. Agora, pastor Manuel, a fé em Jesus Cristo, ela é uma decisão ou é um chamado? Acho que as duas coisas. A Bíblia é desses mistérios da realidade de Deus, né? A Bíblia vai mostrar que é o próprio Deus que nos concede a fé, a capacidade de crer, de confiar, e ao mesmo tempo há um chamamento para que nós creiamos, que nós confiemos, né? Eu vejo isso daí. Eu não consigo fechar apenas em um dos lados, né? Como é que isso funciona, a explicação exata, eu não consigo... Se a gente pegar, pastor Manuel, só como ingrediente, porque tem a questão do receber, né? Você receber esse chamado. Olha o texto, ele veio para o que era seu, mas o seu não receberam. Mas os seus não receberam, né? Então, há essas duas coisas. A gente é que fica tentando fazer a separação de uma coisa para outra, né, criando uma celeuma enorme, mas a Bíblia trata isso naturalmente, né? É de uma naturalidade desconcertante para nós, né? Ao mesmo tempo em que fala, né, que não fostes vós que me amastes, mas eu vos amei primeiro, né? Há uma realidade de que o passo inicial é sempre dado por Deus, né? É Ele que nos dá a capacidade de nós crermos. Nós não conseguiríamos, né? É como se alguém que está morto, por sua própria vontade, consiga voltar à vida, se não for uma interferência divina, né? Então, a Bíblia nos apresenta isso, né? Deus nos concede essa capacidade e, ao mesmo tempo, faz um chamamento a nós.
né? Então, as duas coisas estão presentes. Você vai encontrar esses dois aspectos nas Escrituras, né? Então, se você abre mão de um em detrimento do outro, você vai estar abrindo mão de boa parte do que a Bíblia também mostra, né? Então, fica complicado. A questão é que essa capacidade que nós temos de crer em Deus começa com Ele, não é? Nós sozinhos não conseguiríamos fazer isso, né? Mas a verdade também é que, ao mesmo tempo, há um chamamento à nossa responsabilidade. Nós somos convidados, nós somos chamados a confiarmos em Deus, né? Então, as duas coisas estão aí intimamente interligadas. Não há como você fazer uma separação absoluta, não. Muito bem. Eu acho que quem responde, assim, quem dá uma resposta final sobre isso aí, acho que é o próprio Jesus, né, pastor Manuel? No Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, Isso. né? Se alguém abrir a porta, ouvir a minha voz, eu cearei com ele e ele comigo. E né? comigo. Né? Tá muito claro, né? Isso. E curioso ali, pastor Gilaelson, que as palavras de Jesus estão sendo direcionadas a uma igreja, né? Uhum. A igreja colocou Jesus para fora. É. A realidade foi essa, né? Às A igreja de vezes Laodiceia. a igreja faz A isso. igreja disse, por favor, dá licença, né? É. Colocou Jesus para fora e Jesus está dizendo, estou batendo aqui a porta, né? Se vocês abrirem, eu entrarei, né? Então é um negócio, uma realidade dura, né? Você encontrar uma igreja em que Jesus foi posto para fora dela e ele está batendo a porta querendo entrar de volta, né? Pastor Ventura, e aí, pastor? A Bíblia diz que nós somos guiados por fé, né, e não por vista, né? O cristão ele tem essa missão aí de não ser guiado pelo que ele vê, mas pela fé. Agora, como é que se consegue a fé, pastor Ventura? Como é que a gente... Às vezes até algumas pessoas reconhecem que elas têm até fé, mas é muito pouco. E elas têm e Jesus fala também dessa medida de fé, né? Pouca fé, né? Ele fala também de muita fé, né? Há pessoas que ele elogiou por ter muita fé e há pessoas que ele elogiou que ele criticou por ter pouca fé. Como é que faz para aumentar essa fé, pastor Ventura? O apóstolo Paulo, como diz o pastor Orlando, ele escreve dizendo assim, a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. Então, há essa necessidade de você ouvir, meditar, conhecer a Deus através das Escrituras. Mas tem um texto que me intriga e a gente estuda muito sobre esse texto, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, quando Paulo diz sobre a divisão, né, que o repartir que o Espírito faz de dons. E ali cita a fé. A fé é né? o próprio dom. Então a fé é um dom. Uhum. Agora esse dom ele é recebido pelo Espírito através de quê? De ouvir a palavra de Deus. E, novamente, mais um programa torna a dizer que há uma preocupação muito grande dos pastores que ainda pregam o Evangelho nessa questão de que tem pouco pregado o Evangelho. Evangelho são boas novas do reino. Evangelho se fala também de céu, se fala de inferno, se fala de prática do pecado, né? Para que as pessoas tenham essa consciência do que é e o que não é. E a gente não tem visto mais essas coisas. A gente tem visto uma pregação antropocêntrica, né? Uma pregação para o homem, uma pregação de adquirir, de conquistar. Mas evangelho mesmo está raro hoje. Então, o que precisa para a gente adquirir essa fé é conhecimento de Deus. Ouvir a palavra de Deus. No século XIX houve um questionamento de que se a palavra de Deus, se a Bíblia era a palavra de Deus ou se continha a palavra de Deus, né? Eu acho uma besteira isso aí, porque para mim é os dois. Ela é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Para mim está definido isso aí. Então a gente precisa ouvir, não ser seletivo, procurar textos isolados, montar uma palhaçada, montar um circo, na verdade. E Charles Spurgeon tinha dito isso uma vez. Não sei se foi Charles Spurgeon, que disse que um dia iam ter nos púlpitos
palhaços entretendo. Foi mais ou menos assim que ele falou, não sei se os senhores recordam aí. Falando, e é o que a gente está vendo, Gina. Então, o que acontece? Não há intenção de que as pessoas adquiram a fé. E a igreja ela devia ensinar sobre isso, sobre fé. Né? Jesus ele deixou de curar ali em Jerusalém, em Nazaré, porque muitos não tiveram fé. Ele chega a dizer, 13, 57, 58, ele diz de Mateus, ele diz assim que o profeta, em sua casa, ele não tem honra. Né? E no 58 diz que Jesus deixou de realizar muitos milagres ali por causa da fé. As pessoas às vezes iam até Jesus, ouviam a palavra, mas não estavam tão interessados na palavra quanto no que recebia naquele momento, que era o pão. Né? Então, pastor Gilo, o que eu acho que a gente precisa fazer para receber essa fé é cumprir o que Paulo diz. Né? Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Muito bem. São agora 11 horas mais 27 minutos. Nós estamos discutindo hoje sobre o tema fé, né? E, assim, como ter fé num mundo tão natural. Agora, pastor Orlando, a Bíblia deixa claro que a fé é uma condição que o próprio Deus exige para que você esteja próximo dele, né? Hebreus 11, verso 6 diz: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, nesse sentido, parece que a fé é realmente uma condição que Deus não abre mão, né? É um versículo importante, claro, como todos da Bíblia, que fortalece essa ideia de intimidade, né? De intimidade, de relacionamento, de construção, de fortalecimento. Contudo, eu tenho um adendo para colocar nesse momento de debate, que Deus age independente da nossa fé. Né? A Bíblia nos respalda sobre isso. Então, na sua soberania, ele age mesmo com aquele descrente, com aquele que rebela, com aquele que está longe, com aquele que não acredita. O Senhor, na sua soberania, livra, cura, né? Enfim, promove maravilhas pela sua soberania. Contudo, aí voltando agora para o verso e para, eu acredito que a matriz desse debate nosso, a fé nos faz ter percepções melhor sobre o que Deus tem para nós. É a intimidade que o relacionamento promove. Eu preciso acreditar para mim fortalecer a promessa de Deus e a esperança naquilo que o Senhor tem sobre a minha vida e através da minha vida, né? Então essa esperança é fortalecida pela fé. A esperança de tanta coisa ruim que existe no mundo, tanta desgraça, tanto desamor, tanta frieza, né? Eu preciso ter fé para acreditar, não. Mas a palavra de Deus me diz que o Senhor não falha, que existem coisas novas, que ele se renova a cada manhã, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem amanhã. Isso é questão de fé. É questão de acreditar. Entendeu, pastor Gila? Então, nesse sentido aí, de uma forma convicta, nós precisamos exercitar a nossa fé. A fé é como um alimento, é como um exercício, né? Mas assim... De uma forma redundante falando, que a gente precisa fortalecer o nosso corpo através da fé. Eu estou entendendo o que você está falando. Deus pode sim usar de bondade para quem não crer. Sim, sim, misericórdia. Pode até usar sim. Quem não crê. Verdade. Mas assim, os textos bíblicos são claros, né? Aquele que crê não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí verdade. Você vê a importância de crer, né? Com certeza, até para a própria salvação, né? Nós somos salvos pela fé, né? Pela crença, né? No Senhor Jesus, né? Então a fé é um ato, né? É um sentimento, é um exercício, é uma verbalização da vida cristã, aquilo que eu falei anteriormente na minha primeira fala aqui, né? O cristão que não tem fé não pode exercer, não pode desenvolver uma santidade, não pode desenvolver uma vida cristã. Então é essa relação com Deus, de leitura da Bíblia, de comunhão com os irmãos, de oração, né?
de cumprimento do chamado. Quando a gente prega pela fé, não é por nós mesmos, né? É pela fé que nós temos na palavra de Deus, pela fé que nós acreditamos naquilo que Deus fez, que Ele continua fazendo. A cura vem pela fé. Quando você ora e uma pessoa é curada, uma pessoa é liberta, uma pessoa é salva, é pela fé. Então a fé é uma base irrevogável do Evangelho, né? Irrevogável do Evangelho. Então é pela fé que a gente tem que viver no mundo natural, crendo no sobrenatural de Deus. Muito bem, 11 horas e 31 minutos, nós vamos ao intervalo. Já já a gente retorna. Estamos apresentando Debate Melodia. Não se culpe se você nunca cuidou dos seus pés com carinho. Em Vitória da Conquista, FAO Calçados. Aqui você encontra uma infinidade de modelos, masculino, feminino e infantil. FAO Calçados, uma opção para os seus pés se sentir bem cuidado. Praça da Bandeira, número 17, Centro. Fone 3421-4582, FAO Calçados. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. A Cortina Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina Cia, @Cortina e Cia VDC. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Mineirão Atacarejo e Brasil Atacarejo. A Páscoa é recheada de ofertas, com variedades para você fazer muita economia. Peito de frango congelado Nadraves, quilo 12,80. Arroz parboilizado Rampinene, 1 quilo 4,58. Costela suína em tiras congelada, quilo 10,80. Válidas até 23 de março. Páscoa, celebre, reúna e garanta o melhor para a sua família no Mineirão e Brasil Atacarejo. Debate Melodia. É isso, estamos de volta, 11 horas e 35 minutos. Como viver na fé em um mundo tão natural? Bom, o pastor Manuel, para os cristãos, a Bíblia ensina... Porque a fé é o seguinte, ela pode oscilar, né, pastor? Assim, existem dias, momentos que você pode estar com a fé em alta, ou a própria natureza humana pode danificar isso aí. E a Bíblia fala em desenvolver a nossa santificação, a nossa salvação, está trabalhando no desenvolvimento disso, porque também nós somos atacados o tempo inteiro, né? Sim, sim.
nós não somos infalíveis, né? Nós somos humanos. Acho que um erro que nós cometemos é de deixar transparecer uma ideia que não bate com a realidade, né? De sermos super-homens, incaíveis, né? Não sei nem se existe essa palavra. Né? Eu vou tirar de letra. Não tem como. Isso só vai nos fazer mal. Porque quando o abatimento vem, a gente fica questionando, não é? O que está acontecendo, né? Eu tomo como exemplo o caso de Elias, quando ele ali entra no que aparentemente é uma depressão, né? Fica extremamente triste, desanimado, né? O texto mostra ali, usa de meios ali que a gente consegue compreender. Ele vai para o deserto, né? Ele procura ficar no deserto. E o interessante é que isso acontece imediatamente depois de um momento assim, muito emblemático. Ele consegue, através de uma oração, fazer com que fogo desça do céu. Né? Então, um exemplo, bênção, isso, né? Pensa aí, que exemplo de fé, né? de oração. Ele ora, Deus atende a oração dele e faz fogo descer do céu para consumir tudo que tinha ali no altar, a água e o próprio altar. Né? Aí logo depois o camarada desaba. Né? Então, se isso aconteceu com Elias, não vai acontecer com a gente, não é? Né? Com um homem como Elias, né, que conseguiu fazer aquilo, Deus demonstra. Depois de ter matado também os profetas de Baal, né? Então, aquilo dali foi uma demonstração de um homem de fé. Aí logo em seguida, esse mesmo homem de tamanha fé, ele desaba. Né? Então, mostrando o quê? Que Elias era humano, como nós somos. Então, nós estamos propensos a passar por isso daí. Né? Até mesmo pastores, líderes, qualquer pessoa dentro da igreja. Aí eu volto a dizer, o erro é nós construirmos uma autoimagem para repassar às pessoas de que nós somos infalíveis, né? De que nós não vamos sucumbir, não vamos nunca esmorecer, nunca vamos nos desanimar, e a gente passa por isso. Isso é coisa humana, qualquer um vai passar por essa situação. Não significa que você está perdendo a fé, não significa que você vai perder a sua salvação, nada disso. É do processo. Né? O próprio apóstolo Paulo, não sei se foi aos Efésios, aos Filipenses, aos Coríntios, acho que foi aos Coríntios, na segunda epístola aos Coríntios, ali no início, no primeiro capítulo, quando ele disse que passou por tamanhas tribulações na Ásia, que chegou o momento que ele desesperou da própria vida. Né? Achou, acabou, aqui não tem mais o que fazer. Estava jogando, né, a esperança fora. Não tem mais. Mas ele disse que Deus o livrou. Né? E qual era o objetivo de Deus, segundo o apóstolo Paulo, a leitura que ele faz daquilo dali? Né? No próprio texto ele vai dizer, para que eu não confie nas minhas próprias forças, mas sim naquele Deus que ressuscita os mortos. Né? Então essas coisas acontecem até também para o nosso próprio aprendizado. Né? Então nós podemos fraquejar, nós podemos desesperar nesse sentido, né? Achar que tudo está acabado, mas Deus vai utilizando tudo isso dentro desse processo de desenvolvimento da nossa salvação. No final das contas, a gente vai sair mais forte disso. Muito bem, eu queria ler um texto aqui, pastor Ventura, para o senhor comentar, mas é o texto de Romanos 12, que vai falar sobre essa questão da medida da fé. Porque ele diz o seguinte, Romanos 12, 3, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E essa questão da medida da fé é algo também que você percebe que coisa que vem de Deus, né? E
é preciso entender, aí ele começa a falar aqui, pastor Ventura, e aí que eu queria que o senhor falasse, sobre, para a gente não se achar, né? E assim, eu tenho tanto tempo de crente, eu fui batizado há tantos anos, nesse pecado aí eu não caio mais não, enfim, tudo, às vezes essas coisas podem passar pelo nosso coração e a Escritura está alertando essa coisa que é uma coisa que é muito íntima, né? Que às vezes passa lá por dentro. É o que o pastor Manuel falou, eu gosto de sentar aqui por isso, rapaz, é bom demais. É o que o pastor Manuel falou, tá um texto atrelado ao outro, né? Aquilo que o senhor leu sobre Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, retrata também nosso reconhecimento da nossa total dependência de Deus, né? Por isso que nós somos dessa forma. A gente está aqui, alguém tem pregado por aí que acha que é Superman, que é super-homem, como disse o pastor Orlando. E nós somos limitados. Nem todo dia, esses dias eu pregava na igreja, preguei sobre João, Tiago e Pedro. E falava que nós todos somos como Pedro. Tem dia que você acorda como Cassiane, 500 graus de puro fogo, santo e poder. Né? Você vai andando na rua, vê um anão, você cresce. Você acha que você tem poder para... Né? Então a gente vive assim. Só que tem dia que você acorda que você não consegue nem dar um bom dia ao outro. É natural do ser humano, nós somos seres humanos. E isso como o pastor falou, com muita propriedade, é Deus nos mostrando isso, essa dependência. E quando você vai para esse texto aí, ele também está atrelado à primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, quando fala dos dons, né, do repartir do Espírito sobre os dons. Deus ele vai dar a medida da fé para cada um, conforme conforme a sua busca, né? Se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, quanto mais eu ouço a palavra de Deus e pratico essa palavra e busco essa intimidade, eu creio que Deus vai me proporcionando mais fé, né? Tem gente que de uma fé, um dia desse a gente foi fazer uma visita na casa de uma irmã, a saudosa irmã, e ela estava com câncer em estado terminal. E a gente foi muito milímetro, assim, muito pisando em ovos para não falar, olha gente, vamos ter cuidado, porque uma vez eu fazia a cirurgia do coração e o que eu mais me zangava com o povo era e aí, como é que tá? Olha, Deus vai fazer aquela coisa. E me conte aí. Aí todo mundo que ia, eu contava a mesma coisa. Teve um dia que eu falei, Paulo, não quero receber, mas você vai ficando chateado com aquela coisa. Né? A gente sabe que, né? Então, a gente combinou assim. Mas quando a gente chegou na casa da irmã, a irmã fortaleceu a gente, que a gente saiu de lá melhor do que a gente foi. Entendeu? Porque a medida da fé que ela estava recebendo agora, buscando esse momento de intimidade, era muito maior do que talvez o que a gente estava pensando que tinha, né? Então eu creio que esse crescimento, essa medida da fé, ela vem através da busca, né? Buscar, conhecer esse Deus que a gente serve. Eu falo um texto lá na igreja muitas vezes, que é o culto falando, quando eu falo sobre o culto racional. E as pessoas, alguns ainda não entendem, eu falo, o culto racional é um culto inteligente. Inteligente como? É o culto a partir do momento que você entende a quem você está adorando, quem é o Deus que você serve. Então, se as pessoas começarem a buscar Deus, conhecer Deus, pode ter certeza que a medida da fé ela vai aumentar. Que eu busco a Deus não é pelo que eu recebo, eu busco a Deus pelo que Ele já fez, por essa tão grande salvação, né? Eu busco a Deus pelo aquilo que Ele é para mim, não pelo que Ele me dá. Essas coisas vão aumentando a fé, você vai vendo o agir de Deus. Quando eu entrei na sala de cirurgia, o médico falou, você tem 1%, faltou chão. Falei, mas eu nunca tive tanta fé como aquele dia. A medida da fé aumentou. E quando eu acordei, eu estava na UTI, entubado, várias mangueiras em vários furos. Eu falei, rapaz. E aí eu dei glória a Deus, a primeira palavra, eu dei glória a Deus. Então, assim, naquele momento, e através daquilo ali, aumentou muito a minha fé. Então a gente precisa desse momento com Deus, buscar ao Senhor. Muito bem. 11h45. Deixa eu ler aqui o texto de Hebreus 11, que diz o seguinte. Verso 1. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Pastor Orlando, isso aqui para os padrões humanos, é meio doido, né? É. Como é que você tem certeza daquilo que você não vê? Aí está uma das essências do cristianismo, né? Do nosso cristianismo. E um fundamento sólido da nossa crença também, né? A fé é um fundamento sólido, né?
E a gente precisa exercer isso mesmo. Eu até falei anteriormente que parte, ou melhor, aquilo que a gente prega, que a gente vive, nós não vivemos, nós não conhecemos os profetas, nós não conhecemos apóstolos, nós não conhecemos, né, fisicamente falando, nenhum daqueles que estão escritos aí há mais de 2000 anos na Bíblia Sagrada. Mas a nossa fé nos leva a entender toda a veracidade e a espiritualidade que aquilo traz e transmite para nós, né? Então, Hebreus 11:1, ele retrata esse fundamento sólido da nossa vida cristã que a gente precisa exercer. Acreditar naquilo que nós não vemos e termos certeza, convicção naquilo que o Senhor tem preparado para nós. E é tão bom, pastor Gilaelson, quando a gente tem uma resposta de Deus através da nossa fé. Quando a gente tem um retorno, como o pastor Ventura contou aqui, parte de um testemunho que nós não conhecíamos, pelo menos eu, né? Da vida dele, de um milagre que Deus promoveu através da fé dele. Isso é tão bom porque nos eleva, eu acredito, a um nível de intimidade maior ainda com Deus, né? E uma distância maior dos erros que nós somos inclinados todos os dias a cometermos, que são os pecados, né? Quanto mais intimidade nós teremos com Deus, ou nós tivermos com Deus, mais distante nós estaremos de errarmos, né? Nós estaremos mais humildes, que foi esse verso de Romanos aí que o pastor Ventura comentou, né? Menos orgulhosos, menos presunçosos, né? Mais compassivos, né? Mais humanos. Então a fé, ela tem essa grandiosidade, né? De nos elevar a uma proximidade com Deus, que tem sido a retórica da minha fala aqui hoje, desse relacionamento que o Senhor quer que nós tenhamos, que é pela fé, né? É pela fé. Então, Hebreus, mais uma vez, nesse verso que tem sido aí destaque de muitas pregações, ele traz esse fundamento sólido de nós termos essa convicção. E quanto mais nós tivermos convicção, mais nós vamos agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Nós precisamos exercer para agradarmos ao Senhor, senão não vai ter motivo de termos um cristianismo se você está desagradando a Deus. Se está desagradando, você não está cumprindo os seus princípios, né? E o princípio sólido, fundamental, irrevogável, né? E base para todo o nosso exercício aqui na Terra é a fé. Se você quer ser um ministro de louvor, você precisa ter fé para ter uma relação boa com seus irmãos, para o Senhor te usar com poder e autoridade ali naquele momento de adoração a Ele. Se você quer ser um missionário no campo, você quer ser um pregador, você quer ser um evangelista, você entendeu, né? Na verdade, que Deus tem esse chamado para você, de um diácono. Enfim, eu acredito que todos nós temos um chamado, né? Todos que estão na igreja têm um chamado. Claro que cada um em uma área diferente, mas todo mundo tem um chamado. E esse chamado é falar do amor de Cristo. É falar que Ele está voltando. E isso tudo é pela fé. É naquilo que nós não estamos vendo, mas acreditamos que o Senhor está promovendo na nossa sociedade. O texto de Hebreus 11 segue, pastor Manuel, e aí ele já coloca os heróis da fé, né? Uhum. E aí ele fala de Abraão, né? Porque Abraão sai da terra que ele mora para uma terra que ele não sabe onde é, ele não sabe se vai voltar, ele não tem garantia documental que ele vai ter essa terra mesmo, e ele deixa tudo e vai. Olha a certeza que ele tinha. Ele dá ao filho dele, ele entrega ao filho dele, que ele tinha certeza. Noé, por exemplo, Noé é outro que é citado aqui. Noé, ele recebe a proposta de fazer uma arca, e ele passa o que ali? Umas traduções de 50 a 100 anos, né? Construindo uma arca, assim, que ele não tem nenhuma garantia de documento, de nada, que aquilo ali vai acontecer, que vai chover. O povo não sabia nem o que era chuva, né? Mas, enfim, eu queria que o senhor falasse dessa certeza, pastor Manuel, que é a fé, né? Pois é, tem uma versão dessa passagem de Hebreus que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Não é? Então, não é um fundamento qualquer que suporta até um determinado limite. Não, ali está dizendo que é um firme fundamento. Você tem certeza que vai acontecer, mas ainda não chegou ainda, mas eu sei que vai acontecer.
né? É igual a questão da esperança cristã. A esperança cristã não é aquele tipo de esperança que você acha, aguarda, tem assim uma leve certeza de que vai... Não, a esperança cristã é a confiança em algo que está no futuro, mas você sabe que chegará. Né? Então, a fé que a Bíblia nos chama a ter em Deus é aquele tipo de fé que se torna uma coisa tão natural no nosso dia a dia, à semelhança do que nós estamos fazendo aqui. Nós 4 estamos sentados, 4 cadeiras. Alguém está preocupado se essa cadeira vai desabar? Ninguém. Você senta tranquilamente, nem está preocupado com isso. Não é? O nível de fé que a Bíblia nos convida a ter em Deus é esse nível aí, né? De descansarmos, né? Sabermos que nós já temos algo separado por Deus para nós no futuro e que só estamos aguardando a realização. Não é a questão de se Deus vai fazer ou não vai fazer. Ele vai fazer, agora é no momento dele. Né? Então, descansarmos, né? Não andarmos preocupados. É coisa difícil para o ser humano, não é? Coisa difícil nós não nos preocuparmos com o futuro, com as nossas necessidades. Nós somos humanos e pensamos nisso. Mas o que a Bíblia nos convida a fazer é descansarmos, né? Termos confiança em Deus. Aquele nível de confiança que, outro texto que eu acho dos mais belos das Escrituras, que é de Abacuque, o final do capítulo 3 de Abacuque. Né? Ainda que falte tudo, mas ele continuaria confiando em Deus. Né? A sua realidade está desabando, tudo indo de mal a pior. Mas ele diz, ainda que isso chegue, e ele sabia que ia chegar, porque era uma profecia, Deus tinha mostrado para ele, olha, o que é que vai acontecer com o povo de Judá? O futuro dele é esse daqui, ó. Aí ele diz, ainda que isso aconteça, eu continuarei confiando no Senhor. Né? Agora, é importante que a gente volte a fazer uma denúncia antiga que a gente sempre faz aqui, que é a fé que é ensinada em muitas igrejas evangélicas, que é a fé só para receber. E manipuladora, né? Que tenta manipular Deus. Porque essa fé aqui de Hebreus 11 é outra coisa. Aqui é a fé de entrega. As pessoas se entregavam suas vidas, os seus projetos, o seu futuro a Deus. E depois Deus fazia o que ele achava que tinha que fazer. Né? Mas hoje você vê as pessoas, multidões indo para as igrejas com o que chamam de fé só para receber coisas, pastor Ventura. Eu tenho um irmão que faz parte de uma denominação que trabalha muito essa questão da fé, chegando a qualificar que existe 2 tipos de fé, a fé natural e a fé sobrenatural. E aí ele enverga a mão assim, irmãos, ó, para falar. Ele fala igual o líder dele, fala assim, ó, porque você tem que desenvolver essa fé sobrenatural, que Deus vai fazer, uma fé determinante. E que a Bíblia, de fato, ela não nos orienta para essa tal fé. E você falou uma coisa séria aí, a fé que nós temos em Deus é aquela fé que, como eu disse que preguei sobre 3, falar sobre João aqui rapidinho, é aquela fé que você está aos pés de Cristo, não pelo que ele faz, mas pelo que ele é, né? Quando eu falava de João, eu falava que João é aquele que amava a Deus, não pelo que ele fazia, porque agora todos os discípulos correram. Quem estava aos pés da cruz, estava lá Maria, estava lá João, dizendo assim, olha, o Senhor cura, o Senhor tem poder de parar o mar, o vento, né, a tempestade, fazer cego enxergar, mas eu estou aqui agora não pelo que o Senhor pode fazer, porque Jesus ali, naquele contexto, que foi a maior ação, né, de Cristo, foi ali, foi consumado todo o projeto de Deus ali, né, o tetelestai, como, né, está escrito, e naquele momento João está ali. Essa é a fé de que precisamos ter, não por aquilo que ele pode nos dar, como o povo tem buscado, né? Eu estou indo na igreja, eu já vi vários irmãos falar, estou indo na igreja buscar minha bênção, como que ainda não foi abençoado. E a gente precisa voltar aí a ensinar essa questão de fé, que a fé é um dom, que a fé, ela nos fortalece, a fé é aquilo que nos faz crer
buscaram o Senhor, e não essa fé que tem sido ensinada aí. Infelizmente, tá difícil, viu? Eu não gosto nem de falar, porque eu vou entrar em outra área que mais um dia a gente vai se encontrar com Deus, o nosso justo juiz, e aí a gente vai ver muita coisa que não era para ser ensinado aqui na Terra, e foi de forma errada. Muito bem, mais alguma coisa a acrescentar, pastor Orlando? É isso mesmo, né? Vamos ler a Bíblia, congregar, estar com os irmãos, orar, e certamente nossa fé será aumentada. Mais alguma coisa a acrescentar, pastor? Não, isso, a fé é descansar em Deus, né? Você está confiando, né, que está nas mãos de Deus, que Ele é soberano, que Ele sabe tudo, que é Ele quem, melhor do que ninguém, pode fazer o que é melhor para nós, né? E descansarmos nisso, né? Homens de fé não são homens necessariamente que fazem milagres, são homens que descansam nas mãos de Deus, simplesmente isso. Acredito que a construção da fé, eu acho que ela está muito baseada na experiência de andar com Deus, né, de obedecer a Deus, de estar sempre ali atento a Ele. E acho que essa vivência, né, com o Deus eterno é que vai construindo, né, em você uma fé firme, né? Eu estou lembrando aqui agora que a Bíblia diz que Noé andava com Deus, né? Noé andava com Deus. Enoque andou com Deus, né? Então são homens que são exemplos, né, de fé para todos nós. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós, que possamos também alcançar uma fé firme. Tá bom? Amém. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado aos nossos debatedores aqui na mesa. Tá vindo aí Rádio Chofé, nosso amigo Léo Pereira chegando com o programa do Sindicato dos Rodoviários, e o Debate Melodia fica assim. Amanhã, sexta-feira, 21 de março, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia. Começo agradecendo a quem sempre esteve comigo para que eu pudesse seguir